eu acredito que o senhor começando, galera vai chegando, né? Ana Paula entrou aí, pronto, transformei você como anfitrião, que o senhor pode compartilhar a sua tela, porque o senhor é o ator principal desse show, meu querido. Beleza. Vamos lá, gente. Eu vou finalizar hoje a parte de eletrodinâmica. Vou falar sobre medidores, falar sobre ponte de Winston e sobre capacitores. Vai ser uma parte para finalizar a parte de eletrodinâmica e depois eu vou entrar no conteúdo de magnetismo, beleza? Dando a parte de introdução ao magnetismo, certo? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, onde a gente vai começar falando sobre medidores elétricos, né? Seria só meio que para complementar a parte de análise de circuitos, beleza? Onde é uma coisa rápida aqui, ó, falando só comentando sobre medidores elétricos, só para ficar claro alguns raciocínios, né? A gente tem um amperímetro, né, que serve, tem o objetivo de medir o valor em amperes, né? Medir em amperes estaria medindo o quê? Corrente elétrica, né? Então, o amperímetro ele tem como função medir corrente, ele mede corrente elétrica. E aí, para o amperímetro conseguir medir essa corrente, ele tem que ser colocado no circuito de uma maneira adequada, beleza? E aí, quando ele é conectado ao circuito, para ele não afetar no funcionamento do circuito, ele precisa ter uma resistência nula, porque no caso ele vai medir a corrente estaria passando pelo amperímetro, para não afetar o funcionamento do circuito, ele tem que ter uma resistência nula, certo? E aí, tendo uma resistência nula, né, ele é conectado em série, né, isso, né, tendo uma resistência nula, seria o comportamento ideal, beleza? Então, você conecta o amperímetro em série, num circuito, ele vai medir a corrente que está passando por aquele caminho. Para ele não afetar o funcionamento, ele tem que ter resistência nula, beleza? O outro medidor é o voltímetro, né? Mede volts, né? Então, ele mede diferença de potencial, o objetivo é medir tensão. E quando você fala de tensão, é diferença de potencial. Então, tem que ter uma diferença de valores. Logo, o voltímetro tem que ser conectado entre duas posições, beleza? Então, ele apresenta uma resistência infinita, né? E ele é conectado em paralelo, né? No caso, como se fosse ideal, né? A resistência tem que ser infinita para ele não afetar o funcionamento do circuito. Já que ele é colocado em paralelo, a corrente elétrica poderia passar pelo voltímetro. Para evitar que a corrente passe pelo voltímetro, ele tem que ter uma resistência infinita. Beleza? Isso na situação ideal. Aqui tem alguns exemplos de circuitos elétricos para ver a conexão aqui. No caso, aqui a gente pode visualizar que a gente tem um amperímetro conectado em série, né? A corrente elétrica que passa por essa resistência vai ser a corrente elétrica que vai passar pelo amperímetro, beleza? Então, o valor da corrente que passa pela resistência é o valor da corrente que estaria sendo medida nesse amperímetro. Já o voltímetro, ele tem que ser conectado, ligado entre duas posições que você quer medir a diferença de potencial. Nessa situação, o voltímetro está ligado entre duas posições, né? Então, se eu chamar aqui de A e aqui de B, o voltímetro nessa situação está medindo a diferença de potencial entre os pontos A e B, beleza? No caso, a corrente elétrica, quando chega no ponto A, poderia estar seguindo, né, ou por esse caminho aqui, ou por esse aqui. Só que no caso, o amperímetro ideal não tem uma resistência infinita, não deixa passar corrente por ele. Então, não passa corrente elétrica por esse caminho, a corrente só passa descendo aqui, certo? Não passa corrente pelo voltímetro, beleza? Pelo amperímetro que passa corrente, certo? Bom, tem um outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, mesmo raciocínio, né? No caso, o amperímetro está colocado em série com a resistência equivalente, como se fosse do circuito, beleza? A corrente que está vindo aqui, ó, que vai passar pelo amperímetro, é a corrente que ele estaria medindo, né? E a corrente que passa pelo amperímetro
seria a corrente que estaria passando pela resistência equivalente desse circuito. Já que o voltímetro está medindo a diferença de potencial entre essa posição e esse ponto aqui onde ele está conectado, né? Que seria a mesma coisa que medir a diferença de potencial entre esses pontos, né? Como se fosse aqui é A, aqui também seria o ponto A, que não teria nada entre esses dois pontos. Aqui seria o ponto B, aqui também seria o ponto B. Então, esse voltímetro está ligado em paralelo com esse resistor de 1 ohm. Ele está medindo qual que é a diferença de potencial que está chegando para esse resistor de 1 ohm. Beleza? Quando você conecta o voltímetro, você conecta sempre ele no local onde você quer medir a diferença de potencial. Se, por exemplo, eu quero medir a diferença de potencial entre esse ponto e esse aqui, o que eu faço para encontrar a DDP que está chegando para essa resistência de 6 ohms? Eu coloco o voltímetro ligado em paralelo com a resistência de 6 ohms. Se eu quero saber a corrente que passa por essa resistência de 8 ohms, eu coloco um amperímetro em série com essa resistência de 8 ohms para medir a corrente que passa por essa resistência. Beleza? Então, o amperímetro é conectado em série, tem que ter resistência nula. O voltímetro é conectado em paralelo, tem que ter resistência infinita para, no caso, não afetar o funcionamento do circuito elétrico. Certo? Esses são os medidores. Eu vou falar aqui um caso específico, né, um circuito elétrico específico que a gente chama de ponte de Winston. Beleza? Como que seria essa ponte de Winston? Aqui tem um circuito onde a gente tem uma fonte de tensão, né, e tem 4 resistências conectadas. Né? A gente tem que a resistência R1 e a resistência R2 estariam conectadas em série. Né? A corrente que passa pela resistência R1 é a mesma corrente que passa pela resistência R2. E a resistência R3 e a R4 estariam conectadas em série, né? E o resultado dessas duas resistências estaria em paralelo com o resultado das resistências R1 e R2 também em série. Beleza? Estaria conectado em paralelo o resultado. Certo? Então, a gente tem um circuito aqui, beleza? Tem corrente passando pela resistência R1, que é a mesma que passa pela resistência R2, tem corrente passando pela resistência R3, que é a mesma corrente que passa pela resistência R4. Né? E você tem uma fonte de tensão. Beleza? Aí você tem que a gente coloca um medidor de tensão, né? Que seria um voltímetro conectado entre os pontos C e D, né? Nesse circuito. Né? Poderia ser também um amperímetro, né? Não faria diferença. Eu posso colocar um voltímetro ou um amperímetro. Colocando voltímetro, a gente tem uma situação específica em que esse voltímetro estaria marcando uma DDP igual a 0. Ou, se fosse um amperímetro, estaria marcando, né, um valor de corrente igual a 0. Nessa situação, que ou voltímetro ou amperímetro estariam marcando 0 para esse circuito, a gente tem que, para isso acontecer, a relação da resistência 1 multiplicada pela resistência 4 teria que ser igual o valor da resistência 2 multiplicado pela resistência 3. É como se fosse uma multiplicação meio que cruzada. Você multiplica R1 vezes R4, R2 vezes R3. Quando essa multiplicação coincide, né, quando essa multiplicação for igual, a diferença de potencial entre os pontos C e D, ou a corrente que passaria entre os pontos C e D, seria igual a 0. Beleza? Essa é uma situação específica que pode acontecer em alguns determinados circuitos. O circuito tem que ter mais ou menos esse formato, especificamente desse jeito, onde a multiplicação cruzada das resistências, dando o mesmo resultado, né, vai fazer com que a tensão ou a corrente entre esses dois pontos acabe dando 0. Qual que é a utilidade para uma ponte de Winston? Né? Para que a gente precisa saber com relação a esse caso específico? Então, olha só, eu tenho um circuito aqui, beleza? Ele é semelhante ao circuito de cima, só está desenhado de um jeito diferente, né? Então, é o mesmo raciocínio. A gente tem aqui ó, como se fossem as resistências, e aí eu dei os valores aqui. Ó. Tem a resistência 1 igual a 2, resistência 2 igual a 3, resistência 3 igual a 4 ohms, e a resistência 4 é um valor desconhecido. Beleza? Né? Esse circuito é o mesmo raciocínio do circuito aqui de cima. Né? R1 e R2 em série, R3 e R4 em série. Né? E o resultado, né, estaria em paralelo.
E aí, se eu conectar entre os pontos C e D, conectar um fio, né, um material condutor aqui entre esses pontos, se eu colocar um voltímetro ou um amperímetro, tanto faz, né, ele estaria marcando uma corrente igual a zero, beleza? E aí, se tiver marcando uma corrente igual a zero, o que a gente sabe? Que, nesse caso, se não for igual a zero, não pode isso, né? Se nesse caso está dando igual a zero, R1 vezes R4 tem que ser igual a R2 vezes R3. Então, ficaria, né, a multiplicação R1 vezes R4 igual a R2 vezes R3, substituindo os valores. R1 igual a 2, R4 é desconhecida, não sei quanto que vale. R2 igual a 3, R3 igual a 4. Né? E aí a gente teria que o R4 igual a 12 sobre 2, ou, né, que o R4 igual a 6. Então, para que serve essa ponte de Winston? Tem determinadas situações que, ao ele fornecer esse circuito, falar que entre dois pontos não tem corrente ou que não tem tensão, né, não tem diferença potencial, ele estaria indicando que poderia estar ocorrendo como se fosse uma ponte de Winston, e aí, se tiver essa ponte, né, você tem que a multiplicação cruzada tem que dar o mesmo resultado. E isso serve para você encontrar resistências desconhecidas. Por exemplo, essa resistência 4 era uma resistência desconhecida, então, sabendo que não tem corrente passando entre esses pontos, com certeza a multiplicação cruzada, né, seria igual, né, o resultado. Beleza? Isso seria o que a gente chama de ponte de Winston. Certo? Aí, eu vou abrir aqui um outro arquivo para falar sobre a parte final de eletrodinâmica, que seria capacitores. Beleza? Então, olha só. Calma. Capacitores. Então, o que seriam capacitores? Qual que é a função, o objetivo de um capacitor? Né? O raciocínio de capacitor é esse aqui, né? Capacitor é uma associação de dois condutores elétricos separados por um dielétrico, material isolante, né? Ser dielétrico é a mesma coisa que ser isolante, cuja função é armazenamento e a liberação de cargas elétricas, ou, consequentemente, o armazenamento ou a liberação de energia. Beleza? Quando você armazena carga elétrica, você estaria também, né, como consequência, armazenando energia. Capacitores têm como função armazenamento. É algo semelhante a, por exemplo, uma pilha, que armazena energia química para produzir energia elétrica. Beleza? Só que capacitores têm uma vantagem que, no caso, ele armazena essas cargas em condutores, onde o que faz com que essa liberação de carga, ou liberação de energia, seja muito fácil e rápido e faz com que você consiga obter uma grande potência, porém, num curto intervalo de tempo. Então, a ideia de uma pilha seria você fornecer, durante um tempo longo, fornecer energia elétrica. Então, você pega uma pilha, coloca no aparelho, e aí a pilha fica constantemente fornecendo energia elétrica durante um longo tempo. Porém, né, com uma pilha, pode ser que você não consiga obter potências elevadas. E aí, o que você poderia usar se você quer uma potência elevada? Você poderia usar capacitores, onde o raciocínio é mais ou menos semelhante. Você tem um armazenamento de energia, no caso, um armazenamento de carga, né, e, consequentemente, um armazenamento de energia. E, no caso, o capacitor consegue fornecer essa energia elétrica para fazer como se fossem determinados aparelhos funcionarem, né, fornecendo uma alta potência, porém, funcionaria durante um curto intervalo de tempo. Certo? O principal exemplo de capacitores é o flash de câmera fotográfica. Né? Com uma pilha, né, poderia ser que você não conseguisse fornecer a potência necessária para, no caso, fazer funcionar um flash que necessita de uma grande potência elétrica para emitir uma grande quantidade de energia, né, num curto intervalo de tempo. Né? Com uma pilha, você não conseguiria obter essa potência muito elevada. E aí, o que você tem? Você tem, no flash da câmera, a utilização de capacitores. Você pode usar uma pilha,
para fornecer a energia para um capacitor. Esse capacitor vai armazenar a energia proveniente da pilha, só que esse capacitor consegue fornecer essa energia de uma vez, uma lapada só. Então, fornecer uma grande potência, porém num curto intervalo de tempo, né? E aí é o que acontece num flash, uma grande luminosidade num curto intervalo de tempo. Beleza? E aí a gente tem algumas possibilidades de capacitores que seriam de acordo com a sua geometria. Qualquer corpo tem a capacidade de armazenar carga, beleza? E aí, no caso, esses capacitores, dependendo da geometria do corpo, pode afetar a quantidade de carga que pode ser armazenada. A gente tem um capacitor que pode ser plano, um capacitor cilíndrico, um capacitor esférico, né? As geometrias estariam mudando, beleza? E aí, de acordo com as diferentes geometrias, você conseguiria obter, né, uma diferente quantidade de cargas armazenada nesses condutores, beleza? E como que funciona? Como é que você faz para armazenar carga num determinado capacitor? É algo relativamente simples. Então, olha só, vamos imaginar que a gente tem duas placas de metal, duas placas metálicas, que são, no caso, dois condutores. E aí eu pego um fio e conecto essas duas placas e nesse fio eu coloco uma fonte de tensão elétrica. No caso, por exemplo, como se fosse uma pilha, uma fonte de tensão, uma fonte de DDP, né? Uma diferença de potencial. Beleza? E aí aqui no caso a gente tem uma chave, né, que está aberta, que não deixaria as cargas se movimentarem nesse fio, certo? Quando eu fechar essa chave, né, o que vai acontecer quando eu fechar essa chave? Né? A chave estava aberta, eu vou lá e fecho a chave. Né? Essa fonte de tensão vai começar a separar as cargas elétricas, né? Como se fosse as cargas elétricas de uma placa para outra, né? Já que a fonte de tensão tem um polo positivo e negativo, você tem que essa fonte de tensão acaba movimentando cargas entre essas placas. Então é como se, por exemplo, quem tem mobilidade, né, a carga elétrica que tem mobilidade são os elétrons, é como se você tirasse um elétron de uma placa metálica e jogasse esse elétron na outra placa. Então você arranca um elétron de uma placa e movimenta esse elétron até a outra placa. Beleza? Arranca de uma placa e joga na outra. Beleza? Quem faz isso, né, quem consegue movimentar essas cargas entre essas duas placas, fazendo uma placa ficar positiva, a outra ficar negativa, é a fonte de tensão, que seria como se fosse a pilha. Beleza? E aí, no caso, essa pilha vai movimentando cargas, vai deixando uma placa positiva e vai deixando a outra placa negativa, eletrizada. Né? E quando você tem esse acúmulo de carga, você, consequentemente, tem também um acúmulo de energia. Você vai armazenando carga e vai armazenando energia nessas placas que estão, no caso agora, carregadas. Né? Uma com excesso de cargas positivas, outra com excesso de cargas negativas. E aí você vai eletrizando essas placas e, consequentemente, armazenando energia nelas. Pronto, isso é um capacitor. Você armazenou cargas no capacitor, que no caso nada mais é de que duas placas metálicas. Você armazenou essa carga nessas placas, consequentemente, você armazenou energia nelas. Beleza? E aí o que você pode fazer? Você pode ligar, conectar essa placa a um outro circuito e fazer essas placas se descarregarem e fazer funcionar um determinado aparelho durante um determinado intervalo de tempo que normalmente é pequeno, né? Que demora o tempo para as placas se deseletrizarem, produzindo uma corrente elétrica. Beleza? Isso seria um capacitor. Ele serve para armazenar carga. No caso, a placa positiva fica com uma carga mais Q, na placa, né, que está eletrizada negativa, fica com uma carga menos Q. Então, a gente fala que tem uma carga total acumulada nesse capacitor, que seria essa carga Q. Beleza? E esse acúmulo de carga no capacitor, nada mais é do que essas duas placas, foi obtida, né, através de uma fonte de tensão. Certo? Bom, aí a gente tem a capacitância. O que seria a capacitância? Ele mede o quanto de carga a gente consegue armazenar em um determinado capacitor, beleza? O quanto de carga a gente consegue armazenar vai depender basicamente da geometria
do capacitor, né? Tem as possibilidades, o capacitor plano, o cilíndrico, o esférico, né? De acordo com a geometria desses capacitores, a gente consegue armazenar uma quantidade maior ou menor de carga, beleza? E aí o raciocínio é mais ou menos simples. Se você tiver um capacitor com dimensões maiores, né, você consegue armazenar mais cargas nesses materiais que são condutores, né? Você consegue armazenar mais carga. Quanto maior for a dimensão de um capacitor, maior é a quantidade de carga que ele consegue armazenar, maior é a quantidade de energia que ele consegue armazenar, beleza? E aí essa capacitância seria a razão entre a quantidade de carga que um capacitor consegue acumular para uma certa diferença de potencial, beleza? Então, por exemplo, essas duas placas, eu estabeleci uma tensão elétrica para eletrizar elas, certo? Essa fonte de tensão pode ser de 10 volts, 20 volts, 50 volts, 100 volts, pode ser de uma tensão qualquer. Para um determinado valor de tensão, a quantidade de carga que a gente consegue armazenar nesse capacitor vai ser um valor específico de acordo com a capacitância do capacitor. E essa capacitância é afetada basicamente pelas dimensões, né, do capacitor. Beleza? A capacitância é a razão da carga pela tensão elétrica, né? Você coloca uma tensão para carregar o capacitor e, de acordo com essa tensão, né, o capacitor se carrega com um determinado valor de carga. Beleza? E aí a razão entre a carga e a tensão seria a capacitância. A unidade que a gente tem para a capacitância seria dada unidade de carga por unidade de tensão, né? A unidade de carga é o coulomb, a unidade de tensão é o volt, né? Então, a unidade de capacitância é coulombs por volt, que a gente chama também de farad, beleza? É a unidade. Normalmente, os capacitores, quando são dados em uma determinada questão, o valor da capacitância de um determinado capacitor é dado na unidade microfarads, né? Porque a unidade farad seria uma escala muito grande, e aí normalmente a capacitância é dada em microfarads, beleza? Essa capacitância dá o entendimento da quantidade de carga que um capacitor consegue armazenar ou a quantidade de energia que um capacitor consegue armazenar, beleza? Quanto maior a capacitância, maior a quantidade de carga que o capacitor consegue armazenar para uma certa tensão que você conecta a esse capacitor, beleza? No capacitor plano, que é o mais comum, né, é mais difícil aparecer os outros tipos, né? O capacitor plano, que é o mais comum, a gente tem uma equação para encontrar o valor da capacitância de acordo com as dimensões do capacitor, né, de placas, que a gente chama de capacitor de placas paralelas, que nem tem nesse desenho que está representado, duas placas paralelas, beleza? A gente tem uma equação para encontrar o valor da capacitância de acordo com a geometria, né, com as características geométricas do capacitor e o material que compõe, né, o material dielétrico que existe entre as placas do capacitor plano, beleza? A equação é essa aqui, né? Seria a permissividade, a área e a distância. Eu vou falar o que é cada coisa, né? Capacitância seria dada por essa equação. Esse D corresponde à distância de separação entre as placas, né? É um capacitor de placas paralelas. Você coloca essas duas placas separadas por uma certa distância, né? A distância D entre as placas, beleza? A área A corresponde à área dessas placas, né? O A, né, corresponde à área, beleza? Quanto maior for a área, maior é a quantidade de cargas que o capacitor consegue armazenar, maior seria a capacitância, beleza? E a distância seria uma relação inversamente proporcional. Se você coloca as placas mais próximas, a capacitância seria maior. Desculpa, seria menor. Então, quanto mais próximas, a capacitância seria maior. Mais afastadas, a capacitância seria menor. Seria a relação inversamente proporcional. E, por último, a gente tem essa letrinha E, que não é eletromotriz, tá, gente? É uma letrinha E também que a gente usa, que é a permissividade elétrica do meio, né, do material dielétrico que é colocado entre essas placas.
beleza? Por que tem que ser colocado um material dielétrico, material isolante entre essas placas? Porque você está acumulando cargas. Se você está acumulando cargas, você tem que colocar alguma coisa para evitar que essas cargas se desloquem de uma placa para outra, atravessando esse espaço entre elas. Então, para isso, você coloca um material isolante entre as placas, para manter as placas eletrizadas, né? Eu não quero que cargas fluam entre uma placa e outra, atravessando esse espaço entre elas. Beleza? Então, você coloca um material dielétrico entre essas placas, para, no caso, evitar que as cargas se movimentem para essa região. E aí a gente tem essa permissividade elétrica, dielétrica do meio. Então, normalmente, nos capacitores é colocado um material cerâmico, que é um material isolante, ou um material plástico, ou como se fosse uma borracha, que seria um material isolante elétrico, entre essas duas placas, onde quanto melhor for o isolamento, né, maior seria a capacitância, né, desse capacitor, né, maior a quantidade de carga que ele conseguiria armazenar. Beleza? Bom, a energia armazenada nesse capacitor seria a função da quantidade de carga que ela armazena e, no caso, a tensão que você submeteu o capacitor. Se você colocar uma tensão mais elevada, faz sentido pensar que você vai ter uma energia acumulada maior. Se você acumula mais carga, né, é lógico pensar que você teria uma quantidade de energia armazenada maior também. E aí a equação seria Q vezes U sobre 2 para encontrar o valor da energia E armazenada no capacitor. Beleza? Depende da carga que você armazena e a tensão que você colocou no capacitor. Aparece esse dividido por 2 porque você estaria fazendo, colocando, vamos dizer assim, as cargas como se fosse uma por uma. Então, se você separa uma carga, como se você tira uma carga de uma placa e coloca na outra, a próxima carga fica mais complicada de tirar de uma placa e jogar na outra. Então, quanto mais carga você separa no capacitor, mais difícil se torna de você retirar a próxima carga de uma placa e jogar na outra. E aí, no caso, você faz como se fosse um valor médio dessa relação da carga e da tensão, beleza? E aí você consegue encontrar como se fosse a energia armazenada, que seria relativa ao trabalho necessário para você eletrizar as placas do capacitor, né? Então, é a função da carga e da tensão. E aí você tem essa equação dando a energia. Se a capacitância é a carga sobre a tensão, que nem a gente tem aqui, a gente pode fazer uma substituição nessa equação e encontrar outras possibilidades. A gente pode substituir, né, o valor, né, da carga fazendo, né, a DDP, né, da equação aqui da capacitância, passando para o outro lado multiplicando, beleza? E aí, fazendo a substituição da carga, a gente também pode colocar como sendo a energia armazenada, sendo a capacitância vezes a tensão elevada ao quadrado sobre 2, ou, se a gente substituir a tensão, a gente pode falar que a energia armazenada seria a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Isso vai depender do que foi fornecido na questão no início. Beleza? Nas questões que envolvem você calcular a quantidade de energia armazenada em um capacitor, ou ele dá a carga e a tensão, e aí você faz Q sobre 2, ou ele dá a capacitância e a tensão, Cu ao quadrado sobre 2, ou ele dá a carga e a capacitância, aí carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância. E aí depende do que é fornecido na questão, né, no texto. Beleza? Bom, a gente tem a possibilidade de, assim como acontece em resistências, fazer associação de capacitores. A gente pode associar capacitores da mesma forma como a gente associava resistências. Então, a gente tem... Calma. A gente tem a possibilidade de fazer associação de capacitores. E aí, é basicamente a mesma coisa que a gente tem lá para resistência. Acontece basicamente as mesmas possibilidades. A gente tem a possibilidade de associar capacitores em série ou capacitores em paralelo, beleza?
Se tiver capacitores associados em série, seria essa representação aqui, né? A gente coloca os capacitores um seguido do outro, beleza? Onde a gente coloca uma fonte de tensão para carregar esses capacitores, e aí a tensão total que chega para essa associação de capacitores, que seria essa tensão U, seria igual à soma das tensões que ficam para cada capacitor quando os capacitores estão conectados em série, beleza? Então, essa tensão total é a soma das tensões que vai para cada capacitor quando eles conectados em série. E aí, como a gente tem a equação de que a capacitância é igual à carga pela tensão, então a gente pode falar que a tensão seria a carga pela capacitância, né? Então, se eu substituir aqui, para fazer como se fosse uma ideia de uma equivalente, né, a tensão total seria a carga total armazenada sobre a capacitância equivalente, né? A tensão que fica no primeiro capacitor é a carga dividida pela capacitância 1, a tensão que vai para o segundo é a carga pela capacitância 2, a tensão que vai para o terceiro é a carga sobre a capacitância 3. E aí a gente tem que a carga armazenada em todos os capacitores seria a mesma, né, que está aqui representado. Um fica com a carga Q, a outra fica com mais Q, Q mais Q, Q mais Q. Todos ficam com a mesma carga armazenada. E aí a gente pode cortar a carga, e aí chegaria que a capacitância equivalente, o inverso da capacitância equivalente, seria igual à soma dos inversos das capacitâncias. Beleza? O que acontece para capacitores em série é o que acontecia para resistências em paralelo. Beleza? Então, se vocês conseguiram resolver questões de associação de resistência, a associação de capacitores é do mesmo jeito, porém, quando está em série, que a gente faz que o inverso da equivalente igual à soma dos inversos das capacitâncias. Beleza? Isso para o capacitor em série. Se você tiver um capacitor em paralelo, né, uma associação de capacitores em paralelo, então aqui você tem capacitores colocados em paralelo, a tensão que chega para cada capacitor é a mesma tensão, eles estão em paralelo, a mesma DDP que chega para todos os capacitores. Logo, a quantidade de carga que cada capacitor armazena vai ser diferente, dependendo, né, no caso da capacitância. E aí, a gente tem que a carga total armazenada na capacitância equivalente, né, que seria na junção dos 3 capacitores que são colocados em paralelo aqui, seria a soma das cargas que é armazenada em cada capacitor. Beleza? E aí, no caso, como a capacitância é a carga pela tensão, né, a carga seria a capacitância vezes a tensão. Então, a capacitância equivalente vezes a tensão seria igual a carga 1, que seria a capacitância 1 vezes a tensão, carga 2, capacitância 2 vezes a tensão, carga 3, capacitância 3 vezes a tensão. E aí a gente corta a tensão elétrica, que é a mesma em todo mundo, né? E a gente chega que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Se está em paralelo, é só somar. Se tiver em série, o inverso do equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias. É basicamente o que acontece com resistências, só que trocando, né? Lá em resistências, série você soma, paralelo o inverso do equivalente é a soma dos inversos. Já em capacitores, né, se tiver em série, o inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias, e se tiver em paralelo, seria só somar as capacitâncias. Então, é só pensar trocado, é para pensar trocado do que em comparação com a associação de resistência. Beleza? Bom, eu vou abrir aqui o outro arquivo, onde eu vou começar a parte de magnetismo, né? Finalizei a parte de eletrodinâmica, né, com os medidores de tensão, a ponte de Winston e capacitores. Finalizei a parte de eletrodinâmica e vou entrar aqui no conteúdo de magnetismo. Beleza? Bom,
Professor, Oi. você pode só repetir o que seria o valor do alfa na capacitância? O que seria o alfa, na verdade? Alfa. Peraí. Que alfa? Eu não sei que alfa. O que você colocou na fórmula de epsilon vezes A sobre alfa? Não, desculpa. Olha só, a capacitância, que minha letra não é muito boa, né? Seria epsilon vezes a área dividido pela distância D. Era para ser um D. Ah, tá, obrigada. Não era para ser o alfa, era para ser um D. No D parece um alfa. Era para ser um D, tá, gente? Pronto, era para ser um D. O epsilon corresponde ao material que você coloca entre as placas paralelas do capacitor, né? Que normalmente é um material isolante. Pode ser um material de um cerâmico, borracha, plástico, para você evitar que as cargas passem pelas placas, de uma placa para outra, beleza? Então, isso é a constante, né? Que é a permissividade elétrica do meio, né? Pode ser permissividade, permissividade elétrica da cerâmica, permissividade elétrica do material plástico, e aí por diante. A área e a distância de separação entre as placas paralelas. Beleza? Bom, então, ó, Beleza, valeu. de nada. Eu vou abrir aqui o outro arquivo. Vou iniciar a parte de magnetismo. Bom, para começar essa parte de magnetismo, gente, eu vou colocar aqui um quadro, certo? Aqui um quadro. Nesse quadro aqui, eu coloquei os campos que a gente estuda. A gente estuda campo elétrico, estuda campo gravitacional, estuda campo magnético. Esses são os campos que a gente estuda. E aí eu coloquei aqui, ó, nessas duas linhas, necessário para produzir, necessário para interagir. Beleza? E aí a gente pensa, o que é necessário para produzir um campo elétrico? O que é necessário para produzir um campo elétrico é carga. Você tem uma carga elétrica, né? E essa carga, ao redor dela, ela produz um campo elétrico. O fato dela ter carga faz com que ela produza ao redor um campo elétrico. Beleza? E o que é necessário para você interagir com o campo elétrico? Ter uma interação com o campo elétrico. O que interage com o campo elétrico? O que interage com o campo elétrico é carga. Beleza? Você tem uma região que existe um campo elétrico produzido por uma carga. Se você colocar uma outra carga nesse campo elétrico, essa carga interage com o campo elétrico. Beleza? E essa interação que eu estou falando é força. Surge uma força de interação elétrica quando você coloca uma carga dentro de um campo elétrico. Beleza? Então, o que é necessário para produzir um campo elétrico é carga. O que é necessário para interagir com o campo elétrico é carga também. O que seria necessário para produzir um campo gravitacional? O que gera um campo gravitacional? Massa. Né? O fato de você ter massa faz com que você produza um campo gravitacional ao seu redor. Beleza? Todo corpo que tem massa produz um campo gravitacional. Certo? Tem massa, produz um campo gravitacional. O que é necessário para você interagir com o campo gravitacional? Quem sofre interação com o campo gravitacional é quem tem o quê? Quem tem massa também. Beleza? Quem sofre interação com o campo gravitacional é quem tem massa. Por exemplo, quem sofre uma força gravitacional é um corpo que possui massa colocado no local que existe um campo gravitacional, uma gravidade.
Beleza? Se você colocar um corpo que tem massa no local que tem gravidade, esse corpo vai sofrer uma interação com esse campo, vai sofrer uma força gravitacional, que seria uma força-peso. Certo? Então, para gerar um campo gravitacional é necessário ter massa, para interagir com o campo gravitacional é necessário ter massa. Se você não tiver massa, você não interage com o campo gravitacional, como se fosse isso. Certo? Bom, e o que é necessário para produzir um campo magnético? O que seria necessário para produzir um campo magnético? Carga e movimento. Certo? O que produz um campo magnético é carga e movimento. Se você tem carga, produz campo elétrico. Se você pegar essa mesma carga e movimentar essa carga, além do campo elétrico, essa carga em movimento também vai gerar um campo magnético. Beleza? Carga elétrica gera campo elétrico, carga elétrica em movimento gera, além do elétrico, um campo magnético. Beleza? Então, o que é necessário para produzir um campo magnético? Carga em movimento. E o que seria necessário para interagir com o campo magnético? Certo? O que seria necessário para ter uma interação com o campo magnético? O que interage com o campo magnético? Bom, gente, nesse quadro, eu acho que vocês conseguem perceber o que seria necessário para interagir com o campo magnético. Se para produzir campo elétrico é necessário ter carga, para interagir é necessário ter carga, para produzir um campo gravitacional é necessário ter massa, para interagir é necessário ter massa, para produzir um campo gravitacional, um campo magnético é necessário ter carga e movimento, para interagir com o campo magnético é preciso ter o quê? Carga e movimento. Beleza? O que sofre interação com o campo magnético é carga e movimento. Beleza? O que produz campo magnético, carga e movimento. O que interage com o campo magnético, carga e movimento. Beleza? Essa interação que eu estou falando é força. Força de interação. Para o campo elétrico, seria força elétrica. Né? O que você tem na equação de força elétrica? Carga, que é o que produz um campo elétrico. Se você multiplicar, né, carga elétrica, que é o que gera campo elétrico, vezes o campo elétrico, você encontra a interação. Beleza? A carga vezes o campo elétrico dá a interação elétrica. Quando você tem a interação gravitacional, o que é? A equação da força-peso. Beleza? Peso igual a massa vezes a gravidade. Então, você tem a massa, que é quem gera a gravidade. Né? Quando você multiplica, né, massa vezes o valor do campo gravitacional onde essa massa foi colocada, você encontra a interação gravitacional, que é a força-peso. E aí você tem uma equação que o raciocínio é muito semelhante. Certo? Olha só, na força elétrica é o que gera o campo vezes o campo. Na força-peso é o que gera o campo, que é a massa, vezes o campo, né? Vezes o campo gravitacional. Então, qual que vai ser a equação da interação magnética? A interação magnética, que é a força magnética, é o que gera o campo magnético? Carga e movimento, velocidade. Então, se você tiver carga com velocidade dentro de um campo magnético, o que acontece com essa carga com velocidade dentro de um campo? Sofre interação, sofre uma força magnética. Beleza? Essa letra B corresponde ao campo magnético existente em uma certa região. Eu vou voltar nessa equação de interação magnética, de força magnética, na próxima aula. Aqui, o que eu quero apresentar só é que o que é importante para a aula de hoje, o que é necessário para produzir campo magnético, carga e movimento, o que é necessário para interagir com o campo magnético, carga e movimento. Beleza? Basicamente é isso. Certo? Aí eu vou fazer, uma pergunta para vocês. Eu vou até aqui abrir para mim o chat. Eu gostaria até que vocês respondessem para mim. Podem responder pelo chat. Qual é a interação entre dois elétrons? Qual é a interação entre dois elétrons? Por exemplo, se essas duas bolinhas fossem elétrons. Pessoal, me responda, qual que seria a interação entre dois elétrons?
Qual que é a interação entre dois elétrons, galera? Qual a interação? A interação que eu estou perguntando seria: o que acontece quando são colocados dois elétrons um do lado do outro? Qual que seria a interação entre eles? Bom, todo mundo aqui praticamente está respondendo isso, está colocando repulsão. Dois elétrons necessariamente se repelem? Tem a possibilidade de dois elétrons se atraírem? Dois elétrons podem se atrair? Podem. Porque quando eu falo interação, eu deixo como se fosse uma interação em geral. Qual é a interação que existe entre elétrons? Existem uma interação elétrica entre os elétrons, já que os elétrons possuem carga, mas, além da interação elétrica, os elétrons podem ter uma interação magnética. Normalmente, quando eu falo interação entre elétrons, o que vem na cabeça de vocês é interação elétrica só. Mas não, os elétrons, eles não só interagem eletricamente, como eles também podem interagir magneticamente. Beleza? Se a gente pensar na interação elétrica é interação repulsiva. Beleza? Por quê? Porque a interação elétrica só depende da carga. E cargas sinais iguais, interação repulsiva. Beleza? Então, a interação elétrica entre dois elétrons seria uma interação repulsiva, uma força elétrica repulsiva. Mas a interação magnética pode ser uma interação repulsiva. Você pode ter dois elétrons tendo uma repulsão magnética, mas você pode ter dois elétrons que têm uma interação elétrica repulsiva, mas tendo uma interação magnética atrativa. Dois elétrons podem se atrair desde que a interação magnética supere a interação elétrica. Se a força de atração magnética for maior do que a força de repulsão elétrica, dois elétrons se atraem. Beleza, gente? Porque a gente tem que avaliar como se fossem as forças que estariam atuando. E não existe só interação elétrica entre os elétrons. Eles interagem tanto eletricamente quanto magneticamente. Então, os elétrons, eles podem se repelir magneticamente ou podem se atrair magneticamente. Beleza? A interação elétrica é só repulsiva. Porque a interação elétrica só depende do quê? Da carga. Interação elétrica depende da carga. Porque para produzir um campo elétrico é necessário ter carga, para interagir é necessário ter carga. Beleza? Então, a interação elétrica só depende das cargas. Se forem cargas de sinais iguais, repulsão elétrica. Beleza? Então, a interação elétrica entre dois elétrons é só repulsiva. Mas a interação magnética pode ser repulsiva, pode ser atrativa. Por quê? Porque a interação magnética não depende só das cargas. A interação magnética depende das cargas e do movimento das cargas. Como que as cargas estariam se movimentando. Beleza? Então, dois elétrons, eles podem ter movimentos que fazem com que a interação magnética seja repulsiva, ou, no caso, dois elétrons podem ter uma movimentação que fazem com que eles tenham uma interação atrativa. Beleza? Quando a gente fala de movimentação de elétrons, lá na química, a gente comenta, quer dizer, é comentado lá na química, né, bate bastante nisso em alguns conteúdos lá da química, no movimento do elétron. Qual que é o movimento do elétron? O spin. O spin do elétron é um movimento do elétron. Beleza? Então, o spin do elétron indica basicamente um movimento desse elétron. E aí, se você tiver, por exemplo, elétrons com spins iguais, né, com o mesmo spin, a interação que existe de tendência entre os spins iguais é uma interação repulsiva magnética. Agora, se você tiver elétrons com spins contrários, a interação magnética é a interação atrativa. Beleza? Então,
No caso, eu quero que fique na cabeça de vocês que o que gera campo magnético é carga e movimento, certo? E para interagir com o campo magnético, você precisa ter carga e movimento. Então, quando você tem interação entre cargas, você tem que pensar que tem interação elétrica, mas pode ter também interação magnética se essas cargas tiverem movimento. Beleza, gente? Então, dois elétrons podem se atrair, eles podem se repelir tanto eletricamente quanto magneticamente, mas pode ter uma repulsão elétrica e pode ter uma atração magnética. Se a atração magnética for maior do que a repulsão elétrica, né, dois elétrons se atraem. Beleza? E, basicamente, essa interação elétrica e magnética, né, faz com que você tenha as interações entre os átomos, que seriam interações não só elétricas, mas interações eletromagnéticas, certo? Por exemplo, quando você tem uma ligação química covalente, eu não posso falar que a ligação química covalente é uma ligação de interação elétrica, certo? Na ligação iônica, eu posso falar que é basicamente uma interação elétrica, né? Um cátion e um ânion, um positivo ou negativo, atração elétrica, beleza? Mas numa ligação covalente, eu não posso falar que a ligação que existe entre os átomos é devido a uma interação elétrica entre os átomos. Não, é uma interação eletromagnética que mantém os átomos unidos numa ligação covalente. É uma interação elétrica e magnética entre os elétrons presentes na eletrosfera e o núcleo dos átomos. Beleza? Então, a interação eletromagnética. A gente não pode pensar que cargas só interagem eletricamente. Elas interagem eletricamente e magneticamente. Beleza, gente? Tudo bem? Bom, aí eu vou falar sobre fontes de campo magnético, né? Fontes, né? Quem produz campo magnético. E aí eu vou começar comentando sobre ímãs, certo? E aí a gente tem a representação clássica de um ímã, que é através de polos. A gente tem um polo norte e um polo sul. Beleza? Um polo norte e um polo sul. O que faz um ímã produzir campo magnético? Cargas e movimento. Então, o ímã possui cargas em movimento que fazem com que esse ímã produza campo magnético. Quais seriam as cargas em movimento no ímã? Elétrons. Beleza? Os átomos que compõem o ímã possuem elétrons, né, nas eletrosferas dos átomos. Esses elétrons nas eletrosferas têm um movimento, fazem com que os elétrons presentes nos átomos produzam um campo magnético. Beleza? O nosso corpo também é feito de átomos e os átomos do nosso corpo também têm elétrons em movimento. Porém, é uma questão de organização. Os átomos do ímã, eles produzem campo magnético e eles estão organizados de uma forma específica que faz com que eles produzam um campo magnético resultante. Os átomos do nosso corpo também produzem campo magnético. Porém, cada átomo produz para uma orientação específica. Quando a gente calcula o campo magnético resultante produzido pelo nosso corpo, esse campo magnético daria nulo. Beleza? Então, o ímã ele consegue produzir o campo magnético porque os átomos, cada átomo que está presente no ímã tem a capacidade de produzir um campo magnético, só que eles têm como se fosse uma orientação específica que faz com que dê um campo magnético resultante. Beleza? Esse é o motivo de um ímã produzir campo magnético. E aí, existe uma representação através de linhas, né, linhas de campo, que a gente fala, que, no caso, a gente faz a representação da orientação do campo magnético produzido por esses ímãs, né, saindo do polo norte e entrando no polo sul de um ímã, certo? São linhas de campo elétrico, campo magnético, né, linhas de campo. Beleza? Essas linhas fornecem a orientação do campo magnético, né, para onde o campo magnético estaria orientado. Porque assim como o campo elétrico, né, o campo magnético também tem uma orientação, assim como o campo elétrico. Certo? E essa orientação no campo magnético produzido pelos ímãs seriam saindo do polo norte e entrando no polo sul. Porém, tem um detalhe, as linhas de campo magnético são linhas que a gente chama de linhas fechadas.
elas saem do Polo Norte e entram no Polo Sul, porém essas linhas se fecham, elas se completam. Então, quer dizer que existe linhas de campo magnético que atravessam o ímã, né, na parte interior do ímã. Beleza? As linhas elas se fecham no interior do ímã. A gente fala que as linhas de campo magnético produzidas por um ímã saem do Polo Norte e entram no Polo Sul para quando você avalia a região externa ao ímã. Quando você pensa internamente, na parte interna do ímã, a orientação do campo magnético é indo do Polo Sul para o Polo Norte. Fora do ímã, norte para o sul, dentro do ímã, sul para o norte. Beleza? As linhas de campo magnético são linhas fechadas, elas se completam. Beleza? Até porque o que faz o ímã produzir um campo magnético seriam os elementos que compõem o ímã, que seriam os átomos que compõem o ímã. Então, no caso, a gente tem um campo magnético no interior do ímã também. Beleza? E esse campo se fecha. São linhas de campo que a gente fala linhas de campo fechadas. Beleza? Bom, sai do Polo Norte, entra no Polo Sul, pensando em regiões externas no interior do ímã, do sul para o norte. Tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode estar se referindo ao campo externo ao ímã ou ao campo interno ao ímã. Externamente, norte para o sul. Internamente, sul para o norte. Beleza? Seriam as linhas de campo magnético. Quando você tem um ímã, que tem o polo sul e o polo norte, a gente poderia quebrar esse ímã, cortar esse ímã. Por exemplo, nessa linha de separação entre os polos. E aí, se eu cortar esse ímã, eu vou produzir um polo sul e um polo norte separados? Eu consigo separar o polo norte do polo sul de um ímã? Não. Por quê? Porque o polo sul e o polo norte não é o elemento que produz campo magnético. O que produz campo magnético é carga em movimento, e as cargas em movimento são os elétrons que estão presentes nos átomos que compõem o ímã. O norte e sul é só uma questão de orientação do ímã, beleza? É só para a gente definir para onde estaria o campo magnético resultante produzido pelos átomos que compõem o ímã, beleza? Então, o norte e sul de um ímã é só questão de orientação. Se você cortar o ímã, beleza? Você não vai separar o polo norte e o polo sul, porque o norte e o sul não é uma propriedade, é só uma orientação. Então, quando você corta o ímã, como se fosse nessa linha de separação dos polos, você não vai produzir um polo sul e um polo norte separados. Você vai produzir dois novos ímãs que mantêm a mesma orientação do ímã original. No caso aqui, o polo norte estava para a direita, o polo sul para a esquerda. Se você cortar o ímã, vai manter a mesma orientação do ímã original. Beleza? Isso independente de quantas vezes você corta o ímã, porque o que produz o campo magnético no ímã não é o pedacinho do ímã, no caso, os átomos que compõem o ímã. E você pode ir cortando indefinidamente, beleza? Você não chegaria no tamanho do átomo, né? Então, independentemente de quantas vezes você cortar o ímã, você vai, no caso, cada vez produzindo novos dois ímãs, né? Para cada pedaço que você quebrar um ímã. Beleza? Onde eles vão respeitar a mesma orientação. Certo? Bom, seguindo, eu vou falar do princípio de interação entre os ímãs, de atração e repulsão. Do mesmo jeito que eu comentei da interação entre os elétrons, a gente pode falar da interação entre ímãs, beleza? Onde cada ímã está produzindo o seu campo magnético, né? E no caso, o corpo, né, que seria o ímã, pode sofrer interação magnética, né? Que pode ser repulsiva, pode ser atrativa. A interação magnética, quando eu coloco ímãs dos polos norte virado para o norte, ou polo sul virado para o sul, a gente tem uma interação repulsiva, né? Polos iguais se repelem, beleza? Semelhante àquele raciocínio que eu tinha comentado do movimento dos elétrons, os spins iguais ter repulsão, né? Então, polos iguais se repelem.
né? Então, você tem uma repulsão magnética quando você coloca ímãs com polos iguais, um virado para o outro, né? Norte com norte, sul com sul, repulsão magnética. Se você tiver polos contrários, a interação é atrativa, a força magnética é atrativa, né? Então, polos iguais se repelem, polos contrários se atraem. Beleza? Interação dos ímãs. A gente tem que o planeta Terra produz um campo magnético. A gente pode falar que o planeta Terra é um gigantesco ímã. É um ímã gigante. O planeta Terra é um ímã gigante. Beleza? O planeta Terra gera um campo magnético resultante. Eu posso falar que o motivo do campo magnético, o motivo de existir um campo magnético terrestre é o mesmo raciocínio do ímã? Não. Porque no ímã, o que faz o ímã produzir o campo magnético é o fato dos átomos estarem organizados de uma forma específica, onde cada átomo produzindo um campo magnético, quando você avaliasse o campo resultante, a soma dos campos magnéticos produzidos pelos átomos que compõem o ímã fornece um campo magnético resultante. Beleza? Não é o mesmo raciocínio que a gente tem no campo magnético terrestre. Beleza? Mas a gente tem que, para produzir um campo magnético, o que é